Por favor, abra sua Bíblia em Eclesiastes 4, versos 9 a 12. É o texto que é a base da nossa aula de hoje. É um texto muito interessante. A gente vai trabalhar e tentar ver algumas coisas profundas aqui para o nosso casamento essa manhã. A lição hoje é a lição de número 5. O tema dela, enfrentando as tensões no casamento. E esse verbo enfrentar aí, talvez nós tenhamos aqui hoje um perfeito exemplo do que é o verdadeiro gerúndio na língua portuguesa. No Brasil tem um abuso do gerúndio, né? Principalmente quem trabalha com aqueles telefones, né? Estamos fazendo, estamos enviando, estamos enfrentando. Aqui não, esse enfrentando é perfeito. O indicativo aqui é que a gente não para nunca de enfrentar tensões no casamento, não é? Sempre tem, sempre existirão, até porque o que a gente vai ver aqui hoje deixa muito claro isso. Nós somos uma junção de imperfeitos e isso, por si só, já cria a natureza das tensões. Então, a gente vai olhar algumas coisas que são bem íntimas e bem verdadeiras de todos nós. O que é bom de falar sobre isso é que ninguém aqui pode olhar para o lado e falar: Deus está falando com o irmão. Deus está falando com todos aqui essa manhã. Amém, irmãos? Né? Está todo mundo aqui numa espécie de ringue matrimonial. Quando a gente casa, a gente põe uma aliança e uma luva de boxe, né? Faz parte do pacote. Coisa vem junto. Se você assustou é porque não é casado, né? Provavelmente. Acharam aí? Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12, diz assim a palavra de Deus: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Pois se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas pobre do que estiver só e cair, pois não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, ficarão aquecidos. Mas como um só poderá aquecer-se? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. E o cordão de 3 dobras não se rompe tão facilmente. Amém. Para sermos hermeneuticamente honestos, o texto que nós lemos não é um texto de casamento. O autor não está enfatizando diretamente casamento. Mas não há problema nenhum em fazer o que a lição fez, aplicar isso ao casamento, até porque se tem uma vivência a dois que a gente mais repete é a do casamento. Amém, irmãos? Deu para entender? Ou seja, esse texto aqui é uma investigação profunda do que é a natureza humana da solidão. É interessante a gente olhar para isso. Esse texto aqui vai trazer algumas coisas, na verdade é uma dialética entre a solidão e o acompanhamento. Porque a solidão talvez seja o sentimento mais paradoxal da convivência humana. Porque ao mesmo tempo em que ela é celebrada como um lugar de estar a só, de pensar, de refletir, ela também pode ser o pior da experiência humana. Por exemplo, mesmo na prisão, você ainda consegue elevar a prisão a algo ainda pior. Daí a solitária na cadeia. Ninguém quer ficar lá. Olha que negócio interessante. Ao mesmo tempo em que o sentimento da solidão pode ser algo bom, um afastamento necessário durante um certo tempo para meditar, para refletir, para pensar, também é o piorar de um estado de prisão. Então a questão aqui é equilíbrio, porque tudo que é levado a excesso é complicado, é perigoso. E o problema de hoje é que nós vivemos numa sociedade amante do excesso. Tudo hoje em excesso. Até quando alguém quer ficar num período de solitude, que seria a melhor palavra, eles desbancam para a solidão. Então nós vivemos numa sociedade do excesso, e isso é extremamente perigoso. Esse texto de Eclesiastes não fala diretamente do casamento, mas a gente pode, sem demérito algum, aprender algumas coisas aqui e aplicá-las ao nosso casamento, o que eu chamaria de uma espécie de inteligência conjugal. Dá para a gente aprender algumas coisas. Quer ver? Eu separei rapidamente aqui, antes de entrar nos tópicos necessários da própria lição, algumas coisas que eu vi nesse texto que podem ser aplicadas como inteligência conjugal para a gente. Tem pelo menos 4 lições rápidas que o texto passa se a gente jogar isso na ambiência do casamento. Primeiro, 2 é melhor do que 1. Ele deixa bem claro isso. Qual que é a ideia por trás disso? É que a celebração é melhor do que a competição. Amém? 2 é melhor do que 1. Celebrar é melhor do que competir. Só que nós vivemos numa geração cuja maioria dos casamentos tem a ver com competição, não com celebração. E quando a competição toma o lugar da celebração, vira um inferno na casa. É terrível isso.
Principalmente quando a gente tenta jogar jogos de competição dentro do casamento. Eu ganho mais do que você, estou em forma, estou melhor, eu posso, você não pode. Esse tipo de coisa enjoa a relação, apodrece a vida. Porque numa relação a dois, num casamento, a gente vence a dois ou perde a dois. O que eu perder, minha esposa perde, o que ela ganhar, eu ganho. Amém? Não dá para celebrar minhas vitórias em cima das lágrimas dela. Quando a gente faz isso, a gente se demoniza, é diabólico. Outra coisa, olha que interessante, eu coloquei aqui, 2 é melhor do que 1, e a gente pode pensar em diversos exemplos disso. Por exemplo, é como a dança, dançar sozinho não tem a menor graça, né? Quer ver? Olha que interessante, existem coisas que são impossíveis de fazer sozinho. Por exemplo, andar de mãos dadas em direções opostas. Tenta, né? Não dá, irmão. 2 é melhor do que 1 se a gente for para o mesmo lugar, não é? Tenta andar junto em direções opostas. Acho que é por isso que muita gente no casamento se arrebenta todo, porque apenas casam juntos, mas não fazem mais nada juntos. E isso é muito perigoso. Também é um testemunho contra o individualismo, onde cada um só pensa por si. Há muita gente hoje, e isso é um problema da nossa cultura, profundamente individualista. O indivíduo não pensa nem em si. Por exemplo, ele vai à farmácia ali, ele não quer saber se aquela calçada protege os passantes da rua. Ele só olha um lugar vazio, enfia o carro atravessado, não está nem aí se alguém vai passar lá ou não. É individualismo rasteiro e ridículo, porque não pensa em mais ninguém, apenas em si. Se tem uma coisa que o cristianismo quebra, é o individualismo. Se você foi individualista até o momento em que entrou numa igreja e rendeu seu coração a Cristo, isso tem que mudar. Porque na nossa fé, o outro é importante. O outro tem espaço, o outro pensa e existe. E eu preciso enxergá-lo no radar da minha vida. Amém, irmãos? Segundo, primeira coisa, 2 é melhor do que 1. Segundo, escute isso daqui, Se tem uma lição que a gente aprende aqui, é que o casamento é o lugar do tombo. Olha o que diz o texto: se um cair, o outro levanta. Casamento também é lugar do tombo. Só que não é apenas do tombo, também é o lugar do levantamento. Olha que legal. O tombo não define as relações. A gente precisa ser honesto o suficiente para aceitar o fato de que o casamento é uma caminhada marcada por alguns tombos. Todo casamento que passa da barreira dos 10 anos é como aquela criança que chega da escola toda ralada. É a marca de alguns tombos, mas também é a marca de que houve diversão. Não é? O casamento é isso, essa junção de tombos e alegrias. O problema é ficar deitado lá. A gente cai, mas precisa levantar e aprender que aquele lugar ali já levou a queda. Então, quando passar por ali de novo, preste atenção nos buracos da vida, no modo como se anda. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Se nós levássemos para o nosso casamento a atenção que a gente leva quando está dirigindo, seria fantástico. Já viu alguns irmãos que é capaz de fazer o impossível para não passar com o carro num buraco? Se você fizesse isso antes de falar com a sua esposa, metade dos seus problemas do casamento diminuiriam. Se a gente levasse para o nosso casamento a atenção que a gente leva para o celular, seria tremendo. Você já viu que você liga para alguém e fala: você pode falar agora? Pergunta isso para sua esposa, irmão. Não é melhor? A gente se preocupa tanto com quem está de fora e não se preocupa com quem está perto. Tudo na vida tem a ver com essas questões pequenas que a gente não percebe no casamento. Casamento não é essa coisa grande que se vê de fora. Essa coisa grande que se vê de fora chama-se cerimônia. Na cerimônia vem todo mundo, até quem você não convida. Casamento é o que acontece depois da cerimônia, quando ninguém mais está lá junto. Casamento não tem a ver com quanto de parente que você tem. Dizem que casamento é que nem CD, você compra por causa de uma música, leva 12 para casa, vem a família inteira, não é? Mas o importante é que você lembre que o que fica na casa são os dois. E esses dois uma hora vão cair. Faz parte do tombo todo e qualquer casamento. Eu avisei que a gente falaria com todos, é ou não é? Está todo mundo aí, tudo guerreiro. Terceiro, o perigo, olha que interessante, o perigoso tempo dos afastamentos. O texto diz assim, se 2 dormirem juntos, e começa com uma conjunção subordinativa, se 2 dormirem juntos. Escute isso daqui para você não desviar. Há dias que alguém dorme no sofá, não é? Se 2 dormirem juntos. O se na Bíblia aqui é tremendo. Tem dia que a coisa é complicada. O matrimônio tem a ver com o envolvimento integral de homem e mulher. É muito mais, escuta uma coisa aqui, olha para mim. O casal que dorme junto é muito mais do que deitar na mesma cama. Deitar na mesma cama pode ser só a tragédia sensual ou o ajuntamento de lençóis. É muito além do que isso. Vou mostrar uma coisa tremenda para você. O envolvimento do corpo todo é muito mais profundo que apenas a troca de fluidos. Quer ver uma coisa? É o grande problema da prostituição, por exemplo, na mentalidade de Paulo.
Olha o que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 6,16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, aí Paulo cita o texto: os dois serão como uma só carne. Sabe o que Paulo está dizendo? Para Paulo, o sexo com uma prostituta é uma mentira da vida, porque com ela você nunca vai se tornar um. Portanto, tu deita sem projetar uma vida assim que se levanta. De modo que o casamento é deitar juntos, para poder levantar juntos e construir uma vida. Deitar com alguém que não é o seu, é mentir para a vida. É você deitar como uma mentira, é criar uma fantasia na horizontal. Então, quando você levanta, aquilo não se sustenta. É por isso que nenhuma prostituição nunca trouxe felicidade para ninguém, porque ela é a mentira existencial que te leva para deitar, mas nunca te faz ficar de pé e não te leva para a vida. Amém? Agora, eu acho interessante o modo como o texto é construído. Ele fala assim: se dois dormirem juntos, vão se esquentar. E é interessante isso, principalmente quando você olha do ponto de vista da cultura. Naquela época, naquele Oriente Antigo, as noites extremamente frias, em alguns viajantes dormiam até ao lado dos próprios animais que tinham de viagem, para ver se esquentavam o corpo. Era complicado. Agora, olha que interessante, a ideia era noite sozinha, num lugar escuro e frio, é por si só a antecipação do túmulo, o lugar frio e da morte. Portanto, dormir junto, principalmente com quem se ama, a gente aplica o casamento aqui, seria a mais tremenda das experiências. Porque com alguém ao meu lado, dormindo comigo, me esquentando e eu a ela, a gente atravessa a noite, que é a ideia das trevas, a gente mata o frio, a ideia que as trevas trazem consigo, e quando a gente se levanta no outro dia, tudo já está mais claro e mais quente. Ou seja, casar não tem a ver apenas com o que eu faço acordado na cama, até com o que eu faço dormindo. Melhor, com o que o dormir me faz comigo. Aí eu me levanto feliz. É por isso que uma noite boa de sono revigora, não é? É interessante, tem gente que fica numa loucura sexual tão desvairada que acha que toda e qualquer cama é um convite ao sexo. Não, irmão, às vezes a melhor coisa que você vai fazer é deitar e dormir. É tão tremendo. É o chamado sexo DVD, deita, vira e dorme, né? É tão bom, é livre, é a libertação das pulsões e das energias malucas. Aqui você não precisa criar um monte de coisa, simplesmente entender que a sua cama também serve ao seu sono, que não é o lugar das paranoias sexuais, é também o lugar do descanso, que aquele é o lugar para um bom sono. Em paz deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Olha que coisa interessante. Dormir juntos, esquentar, esses termos indicam que o matrimônio é necessário carinho, afetividade, aproximação, abraço sincero, é a realização plena de homem e de mulher. E aí vem uma quarta lição rápida que eu quero aplicar antes de entrar nos tópicos da lição aí, que é a suprema pessoa que também mora conosco. O texto faz uma menção até um tanto quanto misteriosa para a nossa época, do cordão de 3 dobras. Quando eu fui pesquisar sobre esse texto aqui, alguns, provavelmente no modo como Salomão escreve, está citando alguns provérbios. Eu tenho alguns textos na minha biblioteca dos melhores teólogos alemães que você imaginar, trabalhando com esse texto, e alguns deles colocaram assim, um provérbio muito antigo que provavelmente estava na mente de quem escreve esse texto, da época do Eclesiastes, dizia assim, o 1 e o 2 chamam o 3. Um outro escritor colocou assim, outro provérbio ainda mais antigo do que esse, que provavelmente era a base da época para se dizer esse tipo de coisa, dizia assim, mais fortes do que o seu pai são 2 leões novos. Imagina. Ou seja, a ideia da época era, sempre que você enxerga uma união de 2, percebe-se que essa união pode gerar uma possibilidade de um terceiro. Ou melhor ainda, alguém está por trás ajudando nessa formação. A ideia que se tem na mente é tão tremenda, uma interpretação feita por alguns teólogos alemães, como por exemplo Carlos Ulrich, inclui a figura de Cristo aqui. Acredita que o fortalecimento do nosso relacionamento conjugal, nesse cordão de 3 dobras, tem que ser Cristo, para dar a nós a sustentação ideal para viver. Ou podem ser os filhos, dando a nós uma ideia um pouco mais ampla, mais alargada do que seria a conjunção familiar, casamento, mulher, homem, filhos. Ou a ideia central de Cristo. Aí alguns, para estragar, tentam botar a sogra. Não funciona, né? O cordão de 3 dobras, provavelmente, para nós aqui hoje, se refere a Cristo. Eu queria que você guardasse uma coisa no seu coração, à luz dessas 4 coisas rápidas que eu pontuei aqui. Não existe casamento perfeito. Amém? Fuja o mais rápido possível dessas infantilizações de casamento. Não há casamento perfeito. Nenhuma relação humana é. Um escritor antigo dizia assim, somos balões cheios de sentimentos em um mundo cheio de alfinetes. Não é? John Rocha, escrevendo sobre casamentos, disse assim, todas as relações adentram o caos. Só as verdadeiras sobrevivem a ele.
Não há casamento que não se enfrente a algum período de dor. É importante se lembrar disso. C.S. Lewis, uma das maiores mentes da história do cristianismo, falando sobre isso, olha o que ele disse: só tem 2 lugares onde você consegue viver livre das dores do amor: no inferno, porque lá não existe amor, ou no céu, porque lá não existe dor. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar envolvido nas dores do amor. Amém, irmãos? Qual é o nosso objetivo então aqui essa manhã? É entender que a gente enfrenta as tensões sem se tornar o agente delas. Queria que aqui hoje a gente saísse com isso na nossa cabeça. As tensões irão surgir, mas tomara que elas surjam cada vez menos por ações minhas. Eu quero ser sempre alguém que ajuda a destruir essas tensões, destruí-las e não a criá-las. Amém? Elas aparecem, mas que eu não seja o agente da criação, e sim da destruição delas, para que a minha casa seja um lugar de paz e um lugar de vida. Esse texto aqui de Eclesiastes é uma seção de Eclesiastes que gira em torno dos polos: só, acompanhado, 2, 1. A ideia dele é mostrar para nós que é sempre melhor estar junto. Lembra disso, tendo em mente essa sociedade da época, onde você sempre tinha família por perto, gente por perto. Se você andasse sozinho pelo deserto, provavelmente seria morto. Então era muito importante a comunhão, a sociedade. Aliás, olhando do ponto de vista teológico, igreja, não apenas casamento, isso é fundamental. A experiência comunitária da fé. Não existe fé solitária. Fé se aproxima na comunhão do outro, na conversa do irmão. Até aqueles irmãos que dão problema na igreja têm um lugar especial no corpo. O apóstolo Paulo diz que os ministérios foram dados à igreja para aperfeiçoamento dos santos. O original grego de aperfeiçoamento é fisioterapia. É consertar ossos quebrados. Se ninguém desse problema, quem que a gente iria arrumar? A ideia da igreja é exatamente essa, que aqui exista espaço para todo e qualquer tipo de gente. A igreja é uma celebração de gente. Nós somos gentistas, gente convertida a gente, coração convertido a coração. Graças a Deus aqui não tem ninguém que é um santo perfeito, um mini Jesus, e também não temos um diabo completo. Aqui a gente tem gente, e porque tem gente, é lugar do Espírito Santo trabalhar com a gente. Amém? Eu quero refletir com vocês algumas dimensões que a gente encontra na revista. Aí, se você tiver a revista, pode acompanhar. Só vou pontuar para você, só para valorizar a revista que você tem. Primeiro, ele dividiu essa revista em alguns tópicos. O primeiro dela colocou a realidade, isso é importante. A realidade das tensões. Aí, eu fiquei pensando sobre isso. Existem pelo menos 3 palavras que todo casamento, sem exceção, tem. Todo. 3 palavras: imperfeição, limitação e enjoação. Tem ou não tem? Todo casamento tem isso, sem exceção. Nunca houve na face da terra um casamento que não tivesse isso: imperfeição, limitação e enjoação, e não necessariamente nessa ordem, não é? Sempre tem. Tensões são a nossa parte de igualdade na realidade. Isso significa que todos nós somos nivelados exatamente pela miséria, não pela beleza. O que significa que ninguém tem o direito de julgar o casamento do outro pelo seu. Está aí um erro grave, tentar colocar minha lente para pela minha lente obrigar você a ser igual a mim. Aliás, uma das coisas mais tremendas da área da libertação na igreja é você ser liberto de mim. Você não precisa da minha opinião e nem precisa de quem eu sou. O que nos nivela aqui é a palavra. Essa aqui sim, o que ela colocar como base, todo mundo entra. Não é o que eu penso, é o que você é à luz dessa palavra. Amém, irmãos? Aí ele pontuou, colocou assim, as primeiras dificuldades familiares. O dicionário indica que o termo tensão figurativamente expressa o desejo ou o sentido de algo que ameaça se romper. Aquela ideia da corda tensionada. Estados de tensão estão presentes em todos os nossos relacionamentos. Aliás, em pleno jardim, lá no Éden, o primeiro casal enfrenta desconforto, embaraço, vergonha, medo, dificuldades. No paraíso, literalmente o bicho pegou, não é? Onde tem casamento tem a propensão a essas tensões. Você tem um casamento no paraíso, cujo celebrante foi o próprio Deus, onde não havia sogra, e mesmo assim você teve esse problema. Pensa. Casamento é espaço de tensão pela própria natureza da coisa. O processo leva a isso. É natural do humano, a convivência. Aí ele coloca na apostila aí, na revista, que tudo começa depois do sim. Se a gente pensasse bem nesse sim, não é que a gente diria talvez, né? Mas a gente pensaria nesse sim para continuar na vida. Porque esse sim aqui é da vida, não é só do casamento. O problema de muita gente é achar que esse sim é só quando dá aqui no altar. Esse sim já começa de muito tempo, do simples observar da vida, a observação normal do humano. Quer ver só? Nunca existiu um casamento que não pudesse se tornar um fracasso. Nunca. Todo casamento nasce com essa possibilidade. Não há casamento que não possa se tornar um fracasso. Porque o casamento nada mais é do que a união de 2 pessoas imperfeitas,
vivendo de um modo imperfeito o sentimento mais que perfeito, amor. Isso é casamento. Do ponto de vista bíblico, é um milagre o casamento. Você está lidando com dois seres imperfeitos, cujo coração é imperfeito, e nesses dois corações entra o sentimento que é mais do que perfeito, cuja definição bíblica é do próprio Deus. Lá em 1 João, Deus é amor. Significa que todo coração que se ama coloca um pouco de Deus dentro dessa coisa pequena que eu sou. É impossível até de explicar, quanto mais de viver. Por isso gera tensões. Sabe quando a gente às vezes fica pensando, meu Deus, por que eu tenho que passar por tudo isso? Porque você está vivo, não quer passar, é só morrer, né? É fácil, né? O processo tem a ver com isso aqui, ó, com essa capacidade normal de ser vida. Toda vez que você olha no espelho de manhã, o que você tem é uma proposta de crise, simples assim. Olhar no espelho é olhar para o mistério pessoal de todo humano. Eu já falei aqui, você passa a vida inteira sem ver o próprio rosto do modo como eu estou vendo o seu. É um mistério inconcluso o resto da vida. Nossa vida é mergulhar no mistério o tempo todo. Não é fácil você unir duas pessoas completamente diferentes, com bagagens culturais diferentes, mas sob a mesma jornada de vida. Não é fácil, mas é possível. Amém, irmãos? Eu estava pensando sobre isso esses dias, porque vocês sabem, hoje, vamos colocar que acho que 60% a 70% da minha agenda hoje é com casais e famílias nesse Brasil todo. E o bom do seminário de casais é que muito raramente a gente faz isso na igreja. Geralmente é em hotel, com igreja de tudo quanto é tipo de formação. Eu vou de igreja pentecostal a quase igreja católica. A gente vai num monte de igreja e sempre as conversas e as questões são as mesmas. Se você abre para perguntas, são as mesmas perguntas sempre. Casamento é tudo igual, só muda o endereço. Os mesmos problemas, as mesmas crises e a mesma tentativa de ser perfeito. E é essa tentativa que detona tudo. Quando a gente assume quem a gente de fato é, para de cobrar do outro aquilo que a gente nunca vai conseguir dar. Perfeição. Só Deus tem isso. Sabe por que só Deus tem perfeição? Olha para mim. Sabe por que só Deus tem perfeição? Porque só Ele tem capacidade para suportar isso. Você não se suportaria perfeito no mundo de imperfeitos. Você ia pirar. Por isso que eu detesto dirigir. Eu sou todo cheio de regra. Eu saio no trânsito, vejo todo mundo quebrando um monte de regra, eu piro. Eu prefiro que ela dirija para mim. Eu não consigo não. Essa daí eu já levo para a. Sabe o que é estranho? Quando a gente trabalha com isso na mente, perfeição. Escuta o que eu vou te dizer. A própria sociedade, sabendo que ninguém é perfeito, o que ela faz? Ao invés dela tentar trabalhar com isso, assumindo quem ela cria para si máscaras, estereótipos. Aí ela acaba com a ideia do casamento para não lutar com ele, entendeu? Descarta a ideia do casamento. Ou cria uma sociedade que pode se achar heróis o tempo todo. Nos últimos 10 a 12 anos, os filmes que mais venderam na história do cinema foram filmes de super-heróis. É a tentativa de mostrar para nós uma espécie de libertação da própria limitação. E isso é ridículo, uma vez somos humanos, todos nós. E como é bom quando a gente entende isso de uma vez por todas, que a gente aqui como humano é limitado, fadado ao erro. Isso nos dá uma alegria em relação à graça. Porque aqui eu não vou fazer nada porque eu posso ou mereço, mas porque independente de mim, o Espírito que opera em mim potencializa a minha crise. E Ele consegue trabalhar em mim o melhor que Ele pensou para mim. Isso é tão tremendo, isso é libertador, isso é um milagre. Aliás, na própria apostila ele colocou uma coisa que é importante lembrar, e que pouca gente leva isso para o casamento, são os sinais que antecedem o sim. Olha que interessante. Ou seja, ele trabalha com planejamento. É muito arriscado você fazer qualquer viagem sem se planejar, principalmente a viagem da vida. Preste atenção, por exemplo, no namoro, no noivado, os sinais que às vezes gritam que aquela pessoa quase divina esconde um monstrinho, não é? Muita gente no noivado comete um crime de estelionato emocional, não é? Por isso que tem uma frase antiga que diz que no casamento o casamento não muda ninguém, só tira a máscara, não é verdade? Porque se a gente parasse para pensar, fazer uma análise sincera do que tem antes do sim, muita gente não chegaria nem na proposta do sim. Só que no momento do chamado enamoramento, os nossos olhos tendem a ludibriar os sentidos. E a gente tem a mania de até dar umas disfarçadas nos defeitos, não é assim? Fala, não é assim não, é só porque está passando por um momento, um período, né? E a gente nem percebe que qualquer pequeno problema o indivíduo solta algumas garras, e a gente disfarça, não acha que são garras, são brilhos, são luzes, né? E essas luzes têm a tendência de matar lá na frente. Cuidado com o que vem antes, é a construção que existe antes do sim. Se a gente pensasse um pouco mais nisso,
a gente evitaria uma série de problemas que o tempo vai mostrar para a gente, alargar e gritar na nossa cara, que já tinha avisado lá atrás. As placas de sinalização, quando você estiver na estrada, lembra disso, são placas de sinalização. Já pensou se você está na estrada com o seu carro e começa assim deliberadamente ignorar todas as placas? A placa diz, como é que é, negócio de radar, né? E você fala, não tem não, eu sento o pé, imagine, irmão. Depois você vai receber um monte de convites lindos, que vem daquela secretaria, né? Na sua casa. Imagina você receber, por exemplo, você está andando normalmente na estrada, aí diz lá, pare, você, ninguém manda em mim, e você atravessa. Percebe como a gente ri de nervoso? Esse tipo de coisa a gente faz na estrada do casamento. As placas de sinalização estão lá, todo mundo sabe disso, mas a gente atropela. E por que a gente atropela? Porque a gente acha que porque disse sim para tudo de mim, não do outro. E esse é o problema grave. Para quem você disse sim? Não foi apenas para si, foi para uma construção a dois. Ou seja, dizer sim não quer apenas dizer que ela foi obrigada a dizer sim para tudo que eu colocar. Nós fomos obrigados a dizer sim para tudo que nós colocarmos na vida e que Deus colocou para nós. Amém, irmãos? Viu como é complicado? Essas ministrações para casamento são como os antigos cultos de doutrina, né? Lembra? Quem já veio de igreja mais, sabe disso. Eles apertam o cinto, a gente ri de nervoso, mas amém. Ainda bem que a gente vai almoçar daqui a pouco. 2. Ele colocou como segundo tópico da revista aí, de onde surgem os conflitos? E essa é uma pergunta bem interessante, porque ela tem múltiplas possibilidades de resposta, inclusive dentro do contexto de cada um. De onde surgem os conflitos? Nenhum médico pode conter o avanço de uma doença sem antes diagnosticá-la. Assim também, jamais poderemos resolver um conflito se não soubermos onde ele se origina. Olha, escuta uma coisa aqui, muita gente vai brigando, uma briga atrás da outra, até que chega um momento e fala, ele está brigando por quê mesmo? Nem ele sabe. Desenvolveu apenas o gosto pela guerra, não é? Há muita gente que briga pelo simples prazer da tensão, gosta disso, faz parte da guerra. Aí, na apostila ele colocou assim, identificar a raiz dos problemas. Aí eu coloquei uma frase que eu estava lendo esses dias, que diz assim, a melhor época para você enfrentar um probleminha é antes que ele cresça, não é? Enquanto é probleminha, é pequeno. O problema de muita gente é que adora ver o bicho virar um problemão, não é? Cuidado com isso. O probleminha, enquanto ele existe, ou seja, é combater a causa e não o efeito. Há muita gente que briga sem ter a ideia de onde está vindo isso. Porque parece que tem aquela sensação de que aqui a gente só para quando alguém conseguir gritar mais alto que o outro. Tudo na base da imposição, é um poder, um exercer poder em ato. Essa doença de que precisa a todo momento ter a última palavra. Isso é extremamente perigoso. Geralmente, quando a gente entra em algum conflito, a gente tem a tendência ou de culpar o outro, ou de simplesmente voltar todos os holofotes para que o outro tente se observar. Quando a Bíblia diz o contrário, a Bíblia manda a gente fazer exatamente o contrário, examinando o próprio coração. Sondar o próprio coração requer coragem, renúncia, humildade, muitas e muitas doses de graça. Fazer a sondagem do próprio coração é um negócio tão complicado que Davi pediu para Deus fazer. No Salmo 139 ele fala, sonda, Senhor, o meu coração. Aí Deus sondou, sabe o que aconteceu? No final do Salmo 139 ele fala assim, Senhor, eu odeio com ódio completo qualquer um que não ama o Senhor, mata todo mundo. Ou seja, o cara pede para Deus sondar o coração dele e no final do Salmo ele virou um terrorista. Olha como é difícil sondar o próprio coração. Deus acende uma luz tão potente no peito que tudo que a gente enxerga é malignidade. É por isso que no final do salmo ele termina assim, sonda o Senhor o meu coração e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha o que ele está dizendo, Deus, toda vez que eu entro aqui dentro eu me perco, e nas esquinas que eu me perco aqui dentro eu acho o pior de mim. Então vem o Senhor aqui, salva-me de mim, para que nos meus caminhos da vida eu não deixe ninguém morto espalhado por aí. Eu sei o mal que eu posso causar. Sondar o próprio coração é botar a rédea no assassino que eu sou. Isso é muito difícil. A gente vive numa igreja hoje, numa sociedade evangélica hoje, que faz de tudo para mostrar que você é sempre o máximo, o poderoso, o extraordinário. E eu tenho que dizer que não. Biblicamente falando é o contrário. A gente é complicado, só a graça de Deus. Se Deus não tratar da gente, só a graça, não sobra nada aqui. É pela graça que a gente se mantém de pé aqui hoje. Ninguém está aqui porque é bom, legal e super. A gente está aqui hoje porque se não fosse a graça, talvez nem vivos estivéssemos mais. Nós estamos aqui porque há um poder que nos sustenta. E apesar de nós, ainda opera na gente. É importante lembrar disso. Ele colocou uma coisa aí que é importante. Conflitos são oportunidades de crescimento.
O que significa isso? A gente tem que aprender a ressignificar as crises. O que era o potencial de uma tragédia pode se tornar um embrião de uma escola. Porque o casamento feliz não é aquele supostamente blindado, é aquele que sabe fazer novas artes com os velhos cacos. Amém? Eu sei que é uma frase linda, mas não é verdadeira. Não há casamento blindado. Nenhum. Todo casamento é por si só um ambiente onde pode ser atingido de algum lado. E o pior, se não for atingido de lado nenhum, pode ser atingido por dentro. E aqui de dentro é mais complicado blindar, não é? Por isso é tão importante que a gente aprenda que o nosso casamento não é uma redoma onde ninguém entra e nada sai. Ele é um espaço como um jardim. Quanto mais cuidado, melhor. Uma frase antiga diz que o que mata um jardim não é o abandono, é o olhar desinteressado de quem por ele passa. O que adianta ter um jardim lindo se ninguém olha? A beleza do jardim está nisso. Se o casamento é a mesma coisa, essa seria a metáfora perfeita para o casamento. O cuidado que se tem com o jardim, para que os outros que observem vejam nele um testemunho de vida. Olha o que está acontecendo hoje. Poucos são os casamentos hoje que se tornaram exemplos. Eu queria só que você pensasse, não precisa responder, só pensa. Seus filhos, os adolescentes que frequentam a sua casa hoje, vendo o seu casamento, têm vontade de casar e ser igual? Pensa por um momento. Né? Imagina, será que nós temos hoje assim coragem de chegar no filho e falar assim: se você casasse, gostaria de ser como eu ou como sua mãe? Imagina. Não é bom nem falar não, né? Os dias eu estava lendo um escritor que eu gosto de ler essas outras coisas, e ele estava falando assim que recentemente alguém falou: o celular tem matado as conversas da família. Ele falou: eu acho que é o contrário. Talvez se as famílias conversassem hoje, aí que não sobrava mais nada. O celular às vezes salva, né? Ou seja, sempre tem o outro lado da moeda, e eu sempre gosto de trazer ele. É importante que a gente olhe por esse ângulo. Será que o nosso casamento hoje, pensa por um momento, será que o nosso casamento aqui hoje é um potencial testemunho para outros casamentos? Ou será que aquilo que a gente faz em casa é tão desesperador que os nossos filhos, que muito mais veem do que ouvem e respondem ao que a gente fala, querem de fato sustentar? Pensa por um momento. Aí, uma coisa vai linkando com a outra. E o terceiro tópico aí diz assim, ó, dentro do ponto 2, 2.3, o egoísmo causa problemas. Aí ele citou Provérbios 28, 25, que diz assim, ó, que o egoísta ou o invejoso, é uma palavra muito profunda no hebraico, tem diversas ramificações, sempre causa problemas. E de acordo com Paulo, em 1 Coríntios 13, 5, o amor verdadeiro não busca seus próprios interesses. Gente, se a gente não converte o coração do individualismo, como eu falei lá no começo, a gente casa todo mundo só voltado para si. Desse ponto de vista, todo mundo casa por interesse. Ou seja, não é aquela ideia apenas daquela pessoa que casa com outro só porque o outro tem. No fundo, todo mundo tem algum interesse. E o grande milagre do casamento é que a gente consiga fazer a convergência dos interesses, para que o interesse dos dois se torne de um só. Isso é o mais difícil. Porque quando o interesse de um prevalece sobre o outro que você tem, é uma guerra de interesse. Daí casamento interesseiro, isso é muito perigoso. Escuta uma coisa aqui, ó. Nós vivemos numa geração cujo principal objetivo é medir você pela aparência. Tudo hoje é a lógica da aparência. A pessoa olha para você e pensa que você é uma pessoa de sucesso porque você tem um carro do ano, porque a sua casa é grande, porque você tem uma empresa. As coisas que tem parecem denunciar que você deu certo na vida. Pensa numa frase extremamente mentirosa. Às vezes, aquela pessoa que você não dá nada, que talvez nem tenha muito, é perfeitamente mais feliz do que a pessoa mais rica que tem na cidade. Sabe por quê? Porque poder, posse, ter, nunca te liberta. Pelo contrário, aprisiona. É por isso que na Bíblia, prosperidade não é acúmulo, é distribuição. O próspero na Bíblia não é quem tem, é quem dá. É quem faz circular. É quem liberta. Pode ver que não tem rico mais feliz do que aquele que distribui, que abençoa, que doa. Ele é alguém que entendeu que essas coisas passam, mas não dominam. O que domina é o que fica, e o que fica é a graça. E essa graça nunca sai, nunca acaba. Permanece sempre. Quando a nova trindade assume o comando, a nova trindade é eu e só eu. Entendeu? Nova trindade, eu e apenas eu. Quando ela assume o comando, Deus sai de cena. Simples assim. Os puritanos tinham uma frase que eu amo. Eles diziam: onde nós investimos na nossa glória, Deus retira dele. Ponto. É verdade. Se a gente insiste na nossa glória, Deus retira dele. Simples assim.
Como é bom quando a gente está perto de pessoas felizes, que vivem a vida de fato e que aprendem todos os dias com os próprios erros e começam e crescem. Esse tipo de gente tem uma capacidade de ter a filosofia mais bonita da vida. Vai vivendo e aprendendo e crescendo todo dia. Complicado é quando você está perto de gente que nem começou a viver e já se acha expert na vida. Não é ruim? Por isso que é tão bom quando a gente conversa com gente que já passou por algum problema, por alguma crise, alguma ruptura. Como eu gosto na igreja daquelas pessoas que já sofreram terrivelmente, que já foram enxovalhadas em público. Esse tipo de gente tem uma capacidade de alma tão incrível. Você chega perto delas, pode falar o pior, ela te recebe, ela te cura, ela te ouve. Porque já foi apertada pelo sofrimento, moldada pela crise. É por isso que a gente tem consolador na Bíblia. Sabe que a gente vai chorar e que vai precisar de consolo. É a proposta mais honesta que Jesus fez para os discípulos. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar outro consolador. Ou seja, preparem-se para chorar. Vai doer, mas vocês vão ter consolo. O problema não é ter crise, é crise sozinho. Vocês não vão passar por isso sozinho. Eu vou enviar o Consolador e o Consolador vai ajudar vocês no propósito. Olha que tremendo que é isso. Terceiro, para encerrar essa aula dele, coloca aí no terceiro tópico aí, vencendo os conflitos. Olha que interessante. O enfrentamento vitorioso dos conflitos familiares começa justamente pelo reconhecimento das realidades dos mesmos, pois a fuga ou a negação apenas piora os fatos. O que significa isso? Não há modo mais simples de enfrentamento da crise senão chegar aqui e assumir que elas existem. Tem gente, irmão, e isso que é o complicado. Às vezes os pastores que vivem no aconselhamento pastoral sabem muito bem disso. Tem gente que parece que faz de tudo para não ver a crise que está passando. E por mais que a gente detecte, mostre e fale, eles conseguem de algum modo ignorar isso. Esse tipo de cegueira é mortal. Como é importante entender isso. A Bíblia tem uma frase violenta: se dois cegos se guiarem, ambos cairão no mesmo buraco. É simples assim. Dá para usar também como imagem de casamento. Dois cegos se guiando, morrem. Estou falando dos cegos da época da Bíblia, não os que tem aquele negocinho hoje. Pensa nisso. Amém? É importante a gente entender isso aqui, ó. Quero que você saiba de uma coisa: todo e qualquer investimento, como conjugal, como casamento, como família, precisa dessa ótica de saber a sua realidade do jeito que ela é e entender essa realidade. Não maquiar essa realidade, tentar dar um jeito, dar desculpas para que essa realidade exista, ou jogar a culpa lá nos antepassados, naquela coisa toda. Isso é extremamente perigoso. Esses dias eu vi uma coisa na Bíblia que me encantou. Eu estava escrevendo uns textos que eu estou terminando um curso de psicanálise. Estava olhando aqueles textos, olha que coisa interessante. José na Bíblia, José do Egito, uma coisa me marcou. Olha, pastor, que coisa linda que é isso. Isso me marcou profundamente. José, a gente sabe que José é um exemplo para tudo na Bíblia. É impressionante a capacidade que ele tem. Mas o que ele fez com a própria família é de chorar. Porque José é um indivíduo que o pai chama ele, olha para mim aqui, ó, o pai chama ele e fala assim: procure os teus irmãos. Ele sai da presença do pai e vai procurar os irmãos. Ele nunca mais volta para aquela tenda. Vai passar anos. Quando ele encontrar o pai de novo, vai ser lá no Egito, quando ele já é governador e vai mandar trazer a família. Só que quando o pai chega, ele está com todos os irmãos dele à espera do pai. É como se ele dissesse: ó pai, achei meus irmãos, estão todos aqui, ó. Demorou, mas eu encontrei todos eles. E agora como meus irmãos de verdade, porque agora me reconhecem como irmãos. Aí ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Ele leva os filhos no leito de morte do pai para o pai abençoar. O pai inverte as mãos. Ele não gosta do que o pai faz. Mesmo assim o pai mantém as mãos invertidas e abençoa os filhos. E você não encontra nenhum relato na Bíblia, nem na história, de alguma guerra entre esses 2 irmãos. É incrível. O pai não gostou do que viu, mas os irmãos aceitaram plenamente, seguiram a vida. E até hoje a gente fala Efraim e Manassés, não Manassés e Efraim. José conseguiu colocar no coração daqueles meninos que nunca briguem contra vocês em família. Amem-se a tal ponto de que vocês sejam família. Eles cresceram com isso na cabeça, de tal modo que mesmo o avô invertendo as mãos, eles permaneceram na bênção do avô. José construiu e reconstruiu a história fragmentada da própria família. Ele se colocou como redentor da própria casa. Como é lindo isso. Não é aquele que ficou o tempo todo falando: agora vai dar problema porque eu tenho problema desde a infância, meu pai agora resolveu inverter as mãos aí, isso não vai dar certo. Muito pelo contrário, a toda a história perfeitamente bem, porque teve um homem capaz de se levantar no meio do caos e fazer uma leitura. Até aqui deu problema, mas a partir de agora, por causa dessa graça que está em mim, Deus vai fazer diferente na minha casa e na minha família. A minha família será um lugar de novas histórias e de novas transformações.
Deu para entender? É importante demais a gente entender isso aqui. Ele colocou aqui que problemas devem ser confrontados. Nunca estaremos livres dos conflitos, nunca. É bom lembrar que casais não são inimigos, eles não lutam contra si. A luta do casal deve ser sempre contra a natureza pecaminosa, o sistema do mundo que é contrário a Deus, e seres espirituais da maldade que Paulo coloca lá em Efésios 6. Quero que você guarde uma coisa aqui, ó. Por mais que o mundo tente colocar a ideia de que o casamento é um problema, de que dentro do casamento você vai se tornar um inimigo do outro, muito pelo contrário. É aqui que a gente vai lutar pelo melhor que pode ter. Lutar para que esses dois cresçam pelo melhor que podem ter. O que a gente viu aqui hoje de manhã, por exemplo, é um milagre cada vez mais raro e mais extraordinário num século como esse aqui. Alguém que completa 51 anos de casamento. Quase que eu fiquei sentado lá e pedi para eles falarem aqui. Muito melhor. 51 anos de casamento. Romperam meio século casados. É muita coisa. É muita coisa. Mais do que isso, é muita graça. E sabe por quê, irmãos? O mais bonito de tudo, não é que chegam no final da vida com ódio um do outro e pensando, eu deveria ter feito outra coisa. É chegar aqui, ó, vir à frente e pedir a graça de Deus por mais um ano completado. É celebrar mais um ano. E eu tenho certeza plena de que eles estão contando mais anos, mais anos, mais anos. E quanto mais Deus puder dar, melhor ainda. Esse é um milagre vivo que Deus ainda opera nas nossas igrejas. Andando por esse Brasil afora, de vez em quando eu encontro um desses outros casamentos. Dias eu encontrei um grupo, um casal que estava fazendo 60 anos de casamento. Lá no Rio de Janeiro, aí abracei eles no final da ministração e brinquei com eles e falei, 60 anos de casamento. E aí as dicas que o Senhor vai dando para nós. Ele falou, meu filho, é só viver. E é verdade, é só viver. Não tem verdade mais profunda do que essa. É só viver. E como é difícil viver, não é? Sejam bem-vindos à vida, né? Já cantava o poeta, é preciso saber viver. Muita gente não sabe viver, não é? Complicado isso. A sua vida não é contada pelo quanto você respirou, mas pelo quanto, pela própria vida, você conseguiu ficar sem fôlego. Não são o quanto de dias que você passou por aqui, é o quanto de vezes que você fez essa vida crescer. Aí, 61 anos de casado, ô glória, tá vendo? Que benção, tá vendo? Se a gente puxar, tem mais, irmão. É tremendo isso aí, ó. Isso é sinal de que a igreja ainda acredita nas propostas de Deus para o casamento. Aqui o nosso casamento ainda é um homem e uma mulher, até que a morte os separe. Amém, irmãos? Essa é a nossa vida, essa é a nossa história. Que bom que você está feliz, porque dá uma olhada no 3.2. A unidade e o diálogo como prevenção. Diálogo, não é diabo. Para muita gente é, né? Tem gente que não lembra qual foi a última vez que conversou. Fala a verdade aqui, só para nós aqui, ó, cá entre nós aqui, nós estamos em casa mesmo, é minha igreja, nós estamos todo mundo junto. Vocês são casados, vocês já ficaram assim na cama deitados, só falando bobagem, rindo? Se você não fez, tem que fazer, chama-se terapia do casal, é lindo. Lembre-se que é rir com o outro e não dele. Pensa nisso, né? Junto. Importante, né? Eu quero que você guarde uma coisa aqui, olha que coisa interessante, ó. A gente não para pensar nisso, mas grande parte da bênção do casamento está na construção do diálogo, na conversa. Rubem Alves dizia que todo pastor que fosse ministrar um casamento deveria perguntar para os noivos no altar, dá uma olhada bem para ele. Você tem certeza que é com ele que você quer conversar o resto da vida depois que os filhos forem embora? Conversa, a troca de ideia. O que é conversar? Fazer versos com. Conversa, conversar com o outro, junto, gostar da conversa do outro. Porque tem gente que tem uma lábia monstruosa para namoro, né? E no casamento é como se cortassem a língua, morre, não diz nada. Eu estava lendo um escritor que colocou isso aqui, ó. O garoto pergunta para o pai, o que é um monólogo? O pai responde, é uma conversa entre o marido e a sua esposa. O garoto fala, mas pai, meu professor falou que isso é diálogo. Ele responde, seu professor não é casado. Qual foi a última vez que vocês conversaram? Tiveram de fato um diálogo, sentaram e conversaram. E eu não estou falando de ficar contando problemas de vida e coisas de... Conversa, troca de ideias, sentar juntos e conversar. Ou quem sabe assistir um filme juntos, comendo pipoca, falando bobagem. Essa coisa da vida, de conversar, de estar perto um do outro. Fazer as palavras serem o seu baile de vida. Conversar. Tem gente que não faz ideia do que é isso. É capaz de ficar 1 hora pendurado no celular conversando com gente de um monte de coisa. Não conversa com quem está perto. É gente que ama o próximo, não ama o mais próximo, aquele que mora perto. Não é? Já parou para pensar nisso aqui? Ó? De conversar, de gastar um tempo, o diálogo.
Como é importante a conversa, o estar junto. A unidade verdadeira do casamento do cristão tem base em Deus, que é uma trindade, uma comunhão de ser, uma unidade de ser numa pluralidade de pessoas. Conversa o tempo todo. A Bíblia nada mais é do que Deus conversando com a gente. Olha o que João vai dizer, que Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É por isso que a gente ora. Na oração a gente usa palavras. Quando você usa palavras, na base da palavra, para falar com aquele que é a palavra feito carne com a gente. Olha o que a oração faz. Faz carnes usarem a palavra com base na palavra, falando para a palavra que já foi carne como a gente. Isso é conversa o tempo todo. E nós estamos aqui hoje por causa disso aqui, ó, de santas conversas. Não é? Tem gente que conversa tanto que até no culto conversa e atrapalha a gente. Conversa em casa, com calma, com a esposa, né? Tem com quem conversar, tranquilamente assim. Olha que importante. E para terminar, ele coloca uma coisa que eu achei perfeito aqui, ó. Perseverar sem nunca desistir. Gente, nós estamos vivendo num mundo das desistências. Hoje se desiste do casamento pelas coisas mais banais da vida. Esse ano a gente completa 18 anos de casado. Quando a gente foi casar, eu lembro perfeitamente, a gente chegou lá no cartório, aí tinha uma linha pontilhada no negócio lá, a moça falou para mim assim, ó, você pode assinar aqui, em caso de divórcio é mais fácil. Eu lembro que eu falei para ela, já é assim? Já vem com você aperta aqui que explode, tipo, né? Uma válvula de escape, de fuga. Acho que ela olhou para mim, não deu muita coisa. Na época também eu era sem forma e vazio. Ela olhou para mim e pensou, esse menino não vai dar conta disso aí, né? Se você quiser é mais fácil por aqui. A gente tem sempre uma rota de fuga. E hoje a ideia que se coloca, sabe qual é? De algum modo mexer com o imaginário que você tem. Então sempre apresenta alguém, entre aspas, melhor que o seu marido ou melhor que a sua mulher. Sempre existe um imaginário, a construção imaginária a todo momento. Esses dias eu estava lendo um escritor que falou assim, alguém colocou lá, seu marido precisa o mais rápido possível da barriga de tanquinho, como se alguma mulher amasse tanque. É verdade, mano. Pensa. Tem alguma irmã aqui apaixonada por tanque? Você ama tanque? Pensa. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Olha os homens, aleluia, né? O que não significa que você também lembre que ela não gosta de bujão, carregar bujão, essas coisas. Não é com a mulher. É dos dois extremos aí. Tem sempre os dois extremos, né? Eu estava lendo esses dias, olha que interessante. O escritor colocou que lá nos Estados Unidos, uma academia botou uma faixa bem grande na entrada da academia assim, ó. Você quer ser o quê? Baleia ou sereia? Aí uma irmã mandou uma carta para a academia. Eu quero ser baleia. Primeiro, a baleia existe, a sereia não. 1-0. É verdade. Segundo, a sereia tem sérios conflitos psicológicos. Até hoje ela não sabe se é mulher ou peixe. É horrível viver assim. A baleia sabe o que é um mamífero e ponto. Terceiro, se uma baleia aparece, todo mundo vai ver, tira foto, mostra para as crianças. Ela é o espetáculo do momento. Se a sereia apareceu, que ninguém até hoje nunca viu, ela endoida os homens quando canta. Eu quero ser baleia, ponto. Alguma irmã quer ser baleia? Olha quantas irmãs querem ser baleia. Que tremendo. Viu como um ponto de vista pode mudar? Porque todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Pensa, né? É importante que a gente entenda isso daqui, ó. Nós vivemos numa geração que desiste fácil demais. Só que para não assumir a própria desistência, cria fugas imaginárias. É aquela ideia, não, eu preciso de algo melhor. É só construir. A construção faz isso. É que é muito mais fácil destruir do que construir. É muito mais fácil a gente criar desculpas do que assumir o problema. Como é bom quando a gente entende isso aqui, ó, a capacidade que a gente tem de fazer algo novo com as nossas próprias matérias-primas. Isso é feito à luz da palavra. Nós vivemos no mundo da desistência. Eu coloquei aqui, ó, nós como cristãos somos chamados a agir de modo diferente do mundo. A nossa referência é Cristo, não o estado que o mundo coloca. O que referencia a nossa ação como casamento não é a mídia, não é o mundo, não é um sistema, é Cristo e sua palavra. É por isso que Paulo lá em Efésios coloca o coração do casamento como a igreja. Para Paulo, o casamento explica o cristianismo explica o casamento. A lógica de Paulo é tremenda, é deixar bem claro que Cristo é o centro de todo e qualquer casamento. Se eu quero ser um marido espetacular, eu olho para Cristo. Quando eu quero uma família abençoada, é em Cristo que eu fico. Porque só em Cristo existe o mais tremendo modo de viver. É nele que a gente acerta. Amém? Tensões sempre fazem parte do casamento. O que a gente carece? De discernimento, para que as crises enfrentadas não se transformem em tragédias. Crise sim, tragédia nunca. Casamento vai passar por uma série de problemas. Só que o mais interessante do casamento, e isso é um milagre que ninguém consegue explicar, é um mistério, é que cada crise que passa, daquela que a gente acha que não vai escapar, a gente sempre sai melhor delas. Não tem explicação, mas é uma verdade. Amém?
que a gente saia daqui essa manhã todo mundo unido. Não é o UFC, Ultimate Fighter cerimonial, casamental, né? É uma capacidade que a gente tem de estar juntos, nas crises, nos problemas. Aliás, foi isso que a gente prometeu quando casou, na saúde, na doença, lembra disso? Na alegria e na tristeza, na pancadaria e no abraço, não foi? Dizem os filósofos que até hoje ninguém sabe quem inventou o abraço. Estão entre duas hipóteses. A hipótese A, duas pessoas se segurando para não cair. Ou a hipótese B, tentando cair juntas. Fica de pé, eu quero orar com vocês. Vem cá, meu amor, vamos orar juntos. Queria que você abraçasse a sua esposa aí agora. Esquece o cordão de 3 dobras, deixa a sua sogra aí, mas só abraça a esposa agora. Quero orar junto com você agora. Com o seu casamento, com a sua vida. Escuta uma coisa, olha, numa oração por casais, por famílias, não precisa que eu desça aí e coloque a mão sobre a sua cabeça. Não há autoridade maior do que essa aí da sua casa. Você é o sacerdote da sua casa. Você é a sacerdotisa dos afetos lá na sua casa. Amém? Isso é importante demais. O abraço é algo que é divino. Deve nos ajudar nisso. Esse deve ser o melhor lugar do mundo para você. Um dos maiores pregadores da história da igreja, chamado João Crisóstomo, dizia que na lógica do corpo, Deus colocou o casamento como uma mensagem cifrada. Olha o que ele escreveu. Quando os olhos choram, as mãos enxugam. Portanto, nenhuma mão no casamento foi feita para esmurrar o rosto, mas para secar as lágrimas. Olha que bênção. Que vocês sejam a bênção um do outro. Amém? Dizem que lá na Dinamarca, quando um pastor ou um padre faz um casamento, a bênção final do casamento é que Deus esteja nessa casa, e ai daquele que se intrometer aí. Eu digo amém, né? Eu quero orar com vocês. Obrigado, Deus. Obrigado por essa manhã, obrigado pelos casamentos aqui representados. Obrigado pela honra que o Senhor me concede de poder ministrar aos casais da minha igreja, o lugar que me abençoa e que cuida de mim e da minha família. Pai, que cada casamento aqui saia daqui hoje com um pouco mais de vontade de enfrentar as tensões do casamento, sabendo que elas existem, de onde elas vêm, e que saiam vitoriosos como agentes de transformação e de cura. Que nenhum desses casamentos aqui se perca. Livra-nos, Pai, de qualquer intromissão dos agentes de destruição de casamentos. Que esse casamento nunca se perca. Livra-nos de qualquer intruso que de algum modo queira entrar no meio desse casamento. Que esse casamento seja uma bênção, seja um casamento como testemunho de que o amor ainda é possível num mundo de tanta indiferença. Obrigado, Senhor, por cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado, pastor.